Bom dia! Vamos passar ao vídeo dessa semana, onde vamos fazer os exercícios, cujo nome vai ser os truques do lápis. Mas antes de começarmos com os exercícios, eu gostaria de dar alguns avisos para vocês. Gostaria de dizer que o nosso curso é condensado e que ele se encerra no dia 17 de maio. Então, a semana que termina no dia 17 de maio vai ser a semana que vocês vão precisar me enviar todos os exercícios do caderno de campo, certo? E essa é uma dúvida que várias pessoas já me perguntaram. Os desenhos que vocês vão fazer no caderno de campo são desenhos diferentes dos desenhos que vocês vão me apresentar toda semana, que podem ser feitos em folhas avulsas, em outros blocos, ou até mesmo num segundo caderno. Se vocês gostaram dessa encadernação, vocês podem fazer um segundo caderno, que é para os exercícios semanais. Então, toda semana nós vamos ter exercícios com temas definidos e ao final da semana vocês precisam me enviar aquele desenho. Ao final do curso, vocês vão me enviar apenas os desenhos do caderno de campo. Pelo menos um desenho por semana. Se alguém quiser fazer 2, 3 desenhos no caderno de campo, tudo bem. O desenho do caderno de campo, como eu já disse também nas mensagens do fórum, ele vai ser vão ser desenhos que numa página pode ter 1, 2 desenhos e vários comentários que vocês vão fazer sobre o desenho, né? Não se esquecendo de colocar data, hora, local, tempo, todas aquelas coisas que já estão definidas ali na pontuação do caderno de campo. Vocês podem entrar ali naquele arquivo e ver o que é que vai ser pontuado em cada um dos desenhos do caderno de campo. Então, cada desenho, ou seja, cada página do caderno de campo deve conter todas essas informações, certo? Eu gostaria também de dizer que até o dia 17, né, dia 17 vai ser o último dia do nosso curso, não vai ser possível enviar os arquivos depois disso. Inclusive eu vou estar fora do Brasil fazendo um curso de ilustração digital. Eu vou dar aula e vou fazer o curso de ilustração digital no laboratório do professor Fernando Correia, na Universidade de Aveiro, em Portugal. Então, realmente vai ser um curso bem à distância, né? Mas eu, obviamente, vou estar na plataforma para corrigir todos os exercícios, corrigir o caderno de campo, quer dizer, corrigir não, dar nota ao caderno de campo, né? E fechar a disciplina com vocês. Mas não vou estar fisicamente presente aqui no Brasil, mas o nosso contato tem sido praticamente só pelos vídeos. Acho que isso não vai ser problema algum, certo? Então, reforçando, os desenhos do caderno de campo são diferentes dos desenhos semanais. Os desenhos do caderno de campo vocês só precisam me enviar na última semana do curso. Os desenhos semanais são as atividades avaliativas que toda semana vocês precisam me enviar até o final do domingo, certo? Bom, vamos passar então para os exercícios de hoje, que nós vamos usar o mais simples dos instrumentos, que é o lápis. Agora não se engane, ele é um instrumento simples, porém extremamente poderoso. Com o lápis nós podemos fazer muitas coisas, podemos fazer desenhos magníficos, né? Basta sabermos dominar um pouco essas características que o lápis apresenta. Então hoje nós vamos começar com desenhos bastante simples e nessas próximas semanas vamos introduzindo algumas outras novidades, ok? Então vamos então para o nosso desenho aqui no papel. Bom, vamos então começar o nosso desenho, né? Eu vou usar um lápis de dureza intermediária, que é o lápis B, mas vocês podem escolher um lápis HB, não tem problema. Só não usar um lápis muito duro, porque a linha é muito clara, ou um lápis muito macio, como o 4B ou 6B, que aí fica muito escuro e difícil de apagar e mais chance de borrar, né? Outra coisa que é importante é a ponta do lápis. Se vocês observarem, esse lápis ele não está com uma boa ponta, ele está com uma ponta bastante grossa, que não é ideal para o desenho. Outra coisa que eu também não gosto é de apontar o lápis com apontador. Eu prefiro apontar o lápis sempre com estilete, que eu acho que dá um resultado muito melhor. Veja, o grafite ele tem que ter uma parte grande de grafite aqui no lápis, porque quando a gente começar com sombreado, nós vamos usar bastante essa lateral do grafite. Então, uma vez que vocês apontaram o lápis com o estilete, uma boa coisa para fazer deixar a ponta bastante fina é pegar uma lixa, pode ser simplesmente uma lixa de unha, ou uma coisa como essa, que vocês podem ter um pedacinho de madeira e é onde vocês grampeiam
várias lixas juntas e simplesmente a gente vai afinando a ponta do lápis, passando o lápis aqui na lixa, né, deixando então com a ponta bastante fina, né, que é o ideal então para o desenho. Como vocês puderam ver no tutorial em PDF dessa semana, né, nós vamos usar o lápis também para medir o nosso modelo. Então, por exemplo, se eu quiser medir o comprimento, se eu quiser medir a largura, se eu quiser medir a inclinação do meu modelo, tudo isso eu posso usar o lápis para fazer essas medições. Então o lápis é extremamente versátil para todas essas coisas. Então a primeira coisa, por exemplo, vou desenhar, eu escolhi essas folhas secas porque eu acho que é uma coisa que não vai se mexer, né? E se eu não conseguir terminar o desenho agora, eu posso continuar o desenho depois. Então procurem algum modelo, não usem por favor fotografias, tá? Procurem um modelo 3D, né? Um modelo ao vivo, que de preferência não se mexa, né? Para vocês poderem fazer o desenho tranquilamente. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser medir qual é o comprimento da minha folha, né? Outra coisa, toda medida que a gente fizer, a gente deve fazer sempre na mesma distância. Se uma hora eu meço perto do modelo, se uma hora eu meço longe do modelo, eu vou ter proporções diferentes. Então eu prefiro sempre encostar o mais próximo possível do meu modelo. Então vamos dizer que essa daqui é o comprimento da minha folha. E ao mesmo tempo que eu estou medindo o comprimento da minha folha, eu estou avaliando qual é a inclinação que essa minha folha tem. Ela não está na horizontal, ela não está na vertical, ela tem uma inclinação. Que inclinação é essa? Eu pego essa inclinação com o próprio lápis. E essa inclinação eu venho e transporto aqui para o papel, né? Então eu marco aonde começa a minha folha, né? Então aqui pego a inclinação, o comprimento dela que eu marquei aqui com a ponta do meu dedo, né? Venho aqui, coloco aqui mais ou menos, marco aqui aonde a minha folha termina. Então eu tenho uma ideia já da inclinação da minha folha aqui, ok? Posso procurar então aonde essa minha folha é o mais largo. Ela é o mais largo aqui provavelmente nesse terço mais próximo da base. Então eu meço aqui também com o dedo qual a largura da minha folha e no meu desenho procuro aproximadamente aonde é o terço, né, mais próximo da base e marco aqui qual seria a largura da minha folha. Tudo isso são aproximações, tá? Então agora eu posso começar a desenhar. Então eu traço a nervura central, mais ou menos naquela inclinação que eu estou vendo ali, né? E depois de traçar essa nervura central, então eu tento achar esse contorno, essa linha de contorno aqui, né? A linha de contorno aqui da minha folha. Então eu venho aqui sem problema, sem pressa, né? A gente vem e procura traçar aqui, veja. Então ela tem essa inclinação, vem mais ou menos até aqui, depois ela começa aos poucos descer até a ponta. E é isso que eu vou mais ou menos aqui tentar reproduzir no meu desenho, né? Para o lado de baixo a mesma coisa, eu não me incomodo com esse quebradinho aqui da folha, né? Então a gente vem para cá, essa folha ela vem aqui, estou vendo que ficou marcado muito para baixo. Eu faço o desenho por aqui, ela tem uma sinuosidade aqui, eu procuro copiar essa sinuosidade. O desenho a gente sempre deve fazer devagar, sem pressa, quase que estando num estado meditativo. Depois de um tempo, a gente entra tanto no desenho que a gente nem percebe que o tempo está passando. Esse é o estado ideal para a gente fazer um bom desenho. Significa que nós estamos totalmente imersos nessa atividade. Então aqui mais ou menos eu tenho o contorno da minha folha, posso ir acertando esse contorno, aqui, essa folha vem para cá, e aí a gente tem um pedaço do caule que vem para o lado de cá. Assim. É um primeiro desenho, um desenho bastante simples, a gente não está preocupado em fazer um desenho bonito, a gente prefere fazer um desenho que seja correto. Não se preocupem com o tempo que vocês podem levar, isso é de cada um. Com a prática a gente vai aumentando
a velocidade dos desenhos, isso é normal, certo? Então, uma vez que eu desenhei, posso, se eu quiser ver, corrigir um pouco aqui as linhas. Então, se eu... Agora que eu já tenho mais ou menos o desenho do contorno e a da nervura central, então eu vou refinando cada vez mais o meu desenho. Então agora aqui, essa nervura central, ela tem uma espessura, então eu procuro desenhar a espessura da nervura central, lembrando que as nervuras, elas são sempre mais grossas na base e mais finas conforme vai chegando na ponta, tanto a nervura central quanto essas nervuras secundárias também. Então, todas as nervuras, quando nós formos desenhar, temos que ir tomando cuidado com a espessura das nervuras. Dá uma aparência muito mais natural. Se a gente faz uma nervura que uma hora está grossa, uma hora está fina, uma hora está grossa, então essa nervura ela não tem uma aparência final muito natural. Então agora, para eu colocar as nervuras secundárias, eu vou usar o outro instrumento que eu também tinha pedido para vocês, que é o compasso. Então eu sempre meço, por exemplo, da base da folha até a primeira nervura. Então eu marco aqui, eu marco da base da folha a primeira nervura. Então da base da folha a primeira nervura é aqui. Depois da primeira para a segunda nervura. Primeira para a segunda nervura aqui. Da segunda para a terceira e assim sucessivamente até o final da minha folha. Então aqui, e depois é só traçar essas nervuras. Então agora eu venho aqui e traço onde está a minha primeira nervura, onde está a segunda nervura, sempre olhando para o modelo. O modelo é o que vai te indicar aonde você vai colocar cada uma das linhas. Se vocês observarem bem as nervuras das folhas, elas não terminam chegando reta na folha. Aquela é uma nervura que, se vocês desenharem a nervura chegando reta na folha, dá a impressão que vocês estão desenhando uma espinha de peixe. Procurem prestar bastante atenção na nervura, na posição da nervura, como essa nervura chega na beira da folha, na beirada da folha, que ela se curva para cá sempre, e é essa curvatura que eu vou procurando aqui então dar em cada uma das minhas nervuras. Depois que eu fiz todas as nervuras, vamos supor, aqui da parte de cima, eu não preciso medir com o compasso novamente as nervuras da parte de baixo, eu posso julgar a olho. Então eu vejo, por exemplo, essa daqui, a nervura da parte de baixo, ela sai praticamente igual, do mesmo lugar onde saiu a da parte de cima. Então simplesmente eu venho e traço a minha nervura aqui. Essa daqui, a segunda nervura, ela já está indo um pouquinho antes da segunda nervura do lado de cima. Então, um pouquinho antes da segunda nervura do lado de cima, eu venho e traço a minha segunda nervura. E assim a gente vai fazendo até o final, até completar a nossa folha, certo? O exercício dessa semana é esse. Eu vou terminar aqui esse meu desenho, senão o vídeo acaba ficando muito longo. E daqui a pouco eu volto a falar com vocês. Vamos considerar então que o nosso desenho já está terminado. Então, vocês veem, claro, é uma boa aproximação do modelo que nós temos ali, a gente pode trabalhar muito mais nesse desenho para que ele fique o mais parecido possível com o nosso modelo lá, mas como nós estamos fazendo um desenho de traço, sem sombreado, isso é o máximo que nós vamos conseguir por hoje, tá? Bom, se vocês quiserem melhorar um pouquinho a aparência tridimensional do desenho, sem colocar sombreado, o que vocês podem imaginar é o seguinte: a gente pode usar o que eu chamo de peso da linha diferente. Então, no lado da luz, a linha vai ser uma linha fraca. No lado da sombra, a linha vai ser uma linha forte. Então, eu fiz o desenho com o lápis B. Agora, por exemplo, pegando o lápis 3B, ou podia ser o 2B ou o 4B, no lado da sombra, e eu imagino, se a luz está vindo aqui de cima, então esse lado é o claro. Então, se a nossa luz está vindo daqui, esse lado é o claro, esse lado é o escuro. Então, no lado escuro, eu simplesmente pego o lápis mais macio e reforço, então, a linha passando por cima com bastante cuidado. Posso fazer isso na nervura central, porque a nervura central tem uma espessura. Não vou fazer isso nas outras nervuras. Simplesmente reforçando o peso da linha aqui, então fazendo essa linha mais escura. E o lado de baixo da minha folha também eu retraço com bastante cuidado,
com a linha mais forte, com o lápis mais macio para ficar uma linha mais forte. Então isso é o que eu chamo de peso da linha diferente. A linha mais forte não significa que ela vai ser mais grossa, ok? Simplesmente ela vai ser mais escura, tá? Com isso daqui eu melhoro um pouco, observem, eu melhoro um pouco a aparência tridimensional do meu desenho. Para o desenho de hoje, a gente não precisa mais nada do que isso, ok? Então esse daqui vai ser o exercício que eu quero que vocês façam e que me enviem um escaneado ou fotografado o desenho que vocês fizeram. Agora, vamos supor, né, que eu estivesse fazendo o desenho para um caderno de campo, né, que já é uma outra coisa. Né? Então o desenho do caderno de campo, vocês vão escolher qualquer modelo e a ideia vai ser o seguinte: depois que vocês tiverem o desenho feito, do desenho vocês vão puxar, deixa eu apagar aqui a direção da luz para não confundir, do desenho vocês vão puxar várias setinhas e vão completar com informações. Então, por exemplo, qual é a espécie dessa planta? Vocês, quando pegarem alguma coisa para desenhar, vocês devem dizer o que foi que vocês desenharam. Pode colocar o nome popular, pode colocar o nome científico. Quais as cores que eu estou vendo aqui? Então eu posso dizer marrom claro, marrom escuro, a sombra assim, a sombra assado. Aonde eu encontrei essa folha? Né? Então eu escrevo aqui, folha encontrada numa árvore perto de um rio, mata de galeria. Então vocês vão descrever tudo aquilo que tem a ver com o modelo que vocês desenharam. Esse é um desenho de caderno de campo, tá? Então que vai ser o desenho que vocês vão me mandar depois, tá ok? Então não confundam o desenho do caderno de campo, que vocês vão ter que fazer um desenho qualquer toda semana com todas essas anotações, com o desenho, né, dos temas semanais, ok? Essa semana o tema é livre, vocês podem escolher um animal, um vegetal, qualquer coisa para desenhar, né? Assim como no caderno de campo. E eu quero ver no final da semana, então, o desenho de todos vocês, ok? Qualquer dúvida, nós temos o fórum de dúvidas aberto, tá? Então usem o fórum de dúvida para esclarecer qualquer problema que vocês tiverem. Então, bom desenho para todo mundo e uma boa semana.